A paz do Senhor, meus irmãos. E a passagem de hoje que vamos entender se encontra em Mateus 14. E é um cenário em que a gente vai ver que Jesus foi para um lugar deserto, um lugar longe, e a multidão vai até ele. Fala que eles saem da cidade e vão para um lugar muito longe. E Jesus, tendo compaixão com eles, cura enfermos, ensina e alimenta mais de 5 mil homens, que é o ponto central da nossa mensagem hoje. Vamos entender como ele fez esse milagre? Vamos entender esse contexto junto comigo? Convido vocês a abrir suas Bíblias e abrir em Mateus 14, no verso 13 ao verso 21. Vamos comigo nessa leitura? E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhes disse: não é isto que vão, dar-lhes-vos de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, o abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E começaram todos e saciaram, levantando dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5 mil homens, além das mulheres e crianças. Meus irmãos, vamos entender. Jesus foi para um lugar longe, bem longe, de onde essa multidão estava. E Jesus, vendo que essa multidão seguiu, Jesus teve compaixão, ensinou, alimentou o espírito deles, curou, fez milagres, parte física da gente. E os discípulos vão falar para Jesus: Jesus, já está tarde, despede essa multidão para que eles vão para as aldeias e compre alguma coisa para si. Só que Jesus sabia que era muito longe. Jesus não queria deixar aquela multidão ir sem comer, fracos fisicamente. E Jesus fala: o que a gente tem para alimentar essa multidão? Mesmo Jesus já sabia, mesmo Jesus já sabendo da resposta, os discípulos pegam e falam: a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. Que para os discípulos parecia pouco, para Jesus, irmãos, era muita coisa. E Jesus, pegando esses 5 pães, esses 2 peixinhos, apresentou para o céu, para o Pai, e o milagre foi feito. Deus multiplicou de uma forma tão abundante, meus irmãos, para mais de 5 mil homens, que quando os discípulos distribuem, eles retornando, a gente vê que sobra 12 cestos. O que a gente aprende com essa lição? Desse milagre, maravilhoso que Jesus fez. Não é só de alimentar a multidão. É uma verdade muito mais profunda. Porque Jesus faz um milagre de forma tão abundante que ainda sobra. Que é muitas vezes na nossa vida. Jesus te abençoa, faz um milagre na sua vida de uma forma tão abundante que sobra um pouco para você abençoar o próximo. Sobra um pouco para você dividir com o próximo. A bênção nunca termina só em você, mas ele te abençoa de uma forma que você pode abençoar o próximo também. Que essa bênção possa continuar para o próximo irmão. E é isso, Jesus, e a gente entende que Jesus é tão bom, tão misericordioso, tão amoroso, que além de alimentar aquela multidão com a palavra espiritual, curar, Jesus teve compaixão de eles irem embora e passarem mal, porque eles estavam desde cedo lá e já era tarde, vai dizer aqui na palavra. E Jesus falou: mas como que eu vou despedir essa multidão sem que eles comam alguma coisa? E para os discípulos, irmãos, era impossível. 5 pães e 2 peixinhos, como se vamos alimentar mais de 5 mil pessoas, mais de 5 mil homens? O que é impossível para o homem não é impossível para Deus. E é nesses momentos, meus irmãos, que a gente tem que entregar tudo que a gente tem para o Senhor, para Cristo, que Ele vai fazer um milagre. Muitas das vezes, meus irmãos,
aquilo que a gente tem nas mãos do Senhor é muito precioso. E Ele vai te abençoar de uma forma tremenda, em que você pode abençoar o seu próximo também. Que você possa, que essa palavra possa ter tocado seu coração e que Deus te abençoe.